Em um certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. Nesse contexto, a expressão filhos de Deus se refere aos anjos. E no meio dos anjos, também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então, Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que nesse ponto, foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste a que ele foi submetido, mas sim o próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus sobre a fidelidade de Jó, Satanás sugeriu que toda a sua integridade se devia ao fato de que Jó era abençoado por Deus e possuía tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, afirmando que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus lhe havia concedido, e que se tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente ele blasfemaria contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste. Inclusive ele autorizou que Satanás tocasse em tudo o que Jó possuía, exceto em sua vida. E foi assim que, com a permissão de Deus, Jó perdeu tudo o que tinha. Agora vamos deixar que o próprio conte sua história. Você sabe o que significa possuir tudo e perder tudo em um único dia? Eu sei. Sou Jó, e esta é a minha história. No Oriente eu era o homem mais rico, vivendo na terra de Uz. Eu possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos sob minha supervisão. Além disso, fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu reverenciava a Deus e evitava o mal. Neste relato, espero que você aprenda muito a respeito do sofrimento do justo, diante da bondade, da justiça e da soberania de Deus. Eu também era um pai que se preocupava com o bem-estar dos meus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando meus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Quando meus filhos organizavam banquetes em suas residências e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, eu assegurava que estivessem purificados. Logo de manhã, oferecia um holocausto por cada um deles, pensando que talvez tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Em um dia específico, enquanto meus filhos e filhas festejavam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam arando e as jumentas pastavam por perto quando os sabeus atacaram e os levaram. Mataram os servos. E eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro chegou e disse: o fogo de Deus caiu do céu, queimando as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda falava, um terceiro mensageiro veio e disse: os caldeus formaram 3 grupos de ataque, tomaram os camelos e mataram os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Novamente, outro mensageiro chegou e disse: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles, e eles morreram. Eu sou o único que escapou para lhe contar. Fiquei devastado pela incredulidade. Rasguei minha túnica, rapei minha cabeça e caí no chão, gemendo e sofrendo, pois meu maior medo havia se concretizado. Peguei um caco de cerâmica e me raspei com ele enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondi: estás falando como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus e não a adversidade. Em tudo isso, não culpei a Deus por fazer o mal, nem pequei no que disse. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar souberam de todas as minhas tribulações, deixaram suas casas e se reuniram por acordo para me consolar e mostrar solidariedade. Os 3 eram mais velhos do que eu. Quando me viram à distância, mal me reconheceram. Começaram a chorar alto, rasgaram suas vestes e jogaram pó sobre suas cabeças. Então, sentaram-se no chão comigo por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viram o quanto eu estava sofrendo. Abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: que pereça o dia do meu nascimento e a noite que disse: um menino foi concebido. Que aquele dia se transforme em escuridão, que Deus acima não se importe com ele e que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo, porque a vida é dada aos miseráveis e aos amargurados de alma, aqueles que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que por tesouros escondidos, que se enchem de alegria e exultam quando chegam ao túmulo. Porque a vida é dada ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus cercou. Meu alimento diário se tornou suspiros, meus gemidos derramaram-se como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu temia aconteceu comigo. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, apenas tumulto. Meu espírito estava quebrado, meus dias encurtados, o túmulo me esperava. Zombadores me cercavam, meus olhos tinham que ver sua hostilidade. Orei:
Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem mais dará segurança por mim? Meus olhos se turvaram de tristeza, meu corpo todo era apenas uma sombra. Disse, meus dias são breves, meus planos estão destruídos. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, tentaram me confortar. Como todos os amigos, pretendiam me fortalecer no sofrimento, mas também deram suas opiniões sobre o motivo pelo qual Deus permite o sofrimento. Eles acreditavam que eu estava sofrendo porque havia feito algo errado, portanto, encorajaram-me repetidamente a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha dor devia-se a algum pecado que cometi e recomendou que eu buscasse favor de Deus. Bildade e Zofar concordaram que eu devia ter cometido algum mal para provocar a justiça de Deus e argumentaram que eu deveria tentar exibir um comportamento mais inocente. Bildade sugeriu que meus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Ainda pior, Zofar respondeu, essas palavras vão ficar sem resposta. Será que esse falador será justificado? Suas palavras vazias vão silenciar os outros. Ninguém vai repreender você quando zomba. Você diz a Deus, minhas crenças são perfeitas e sou puro aos seus olhos. Ah, como eu gostaria que Deus falasse, que abrisse os lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem 2 lados. Saiba disso, Deus até esqueceu alguns de seus pecados. Certamente ele reconhece os enganadores, e quando vê o mal, não toma nota. Mas se você dedicar seu coração a ele e estender suas mãos para ele, se afastar o pecado que está em suas mãos e não deixar que o mal habite em sua tenda, então, livre de culpa, você levantará o rosto, ficará firme e sem medo. Certamente você esquecerá sua aflição, lembrando-se dela apenas como águas passadas. Presumiram que meus problemas eram um sinal certo do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em certo ponto, cansei-me deles e disse, indubitavelmente, vocês são os únicos que importam, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho uma mente, não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Tornei-me motivo de riso para meus amigos, embora eu clame a Deus e ele me responda. Um mero motivo de riso, embora justo e íntegro. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e argumentar minha causa com Deus. Contudo, vocês me caluniam com mentiras. Todos vocês são médicos inúteis. Se ao menos ficassem completamente em silêncio, isso seria sabedoria para vocês. Agora ouçam meu argumento, ouçam as súplicas dos meus lábios. Vocês falarão perversamente em nome de Deus? Falarão enganosamente por ele? Mostrarão parcialidade em relação a ele? Defenderão o caso de Deus? Seria bom se ele os examinasse? Poderiam enganá-lo como enganam um mortal? Certamente ele o chamaria a prestar contas se secretamente mostrassem parcialidade. Sua glória não os aterrorizaria? O temor dele não cairia sobre vocês? Mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certamente defenderei meus caminhos diante dele. De fato, isso resultará na minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria vir diante dele. Agora que preparei minha causa, sei que serei justificado. Alguém pode me acusar? Se for assim, ficarei em silêncio e morrerei. Conceda-me apenas estas 2 coisas, Deus, então não me esconderei de você. Retire sua mão de mim e pare de me aterrorizar com seus horrores. Então, convoque-me e responderei, ou deixe-me falar e você responderá. Quantos erros e pecados cometi? Estou pronto para enfrentar Deus. Pediria a ele que me mostrasse minha ofensa e meu pecado. Deus, por que escondes teu rosto e me consideras teu inimigo? Prendes meus pés em grilhões, observas atentamente todos os meus caminhos, marcando as solas dos meus pés. O sofrimento era demais para mim, e agora estou amargo, ansioso e assustado. Denunciei a injustiça de Deus, que permite aos ímpios prosperar enquanto muitos outros honestos sofrem. Quero confrontar Deus e protestar, mas não consigo encontrá-lo fisicamente. Disse aos meus amigos, certamente, enquanto Deus vive, que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que tornou minha vida amarga, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada perverso e minha língua não proferirá mentiras. Nunca admitirei que vocês estão certos. Até morrer, não negarei minha integridade. Manterei minha inocência e nunca abandonarei. Minha consciência não me reprovará enquanto eu viver. Eventualmente, o Senhor interveio. É muito difícil defender-se quando se está em tal miséria. Qual foi minha maior dor? Foi física. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado, exausto e em dor excruciante. Minha dor era social, por causa da minha aparência física e do fato de que a comunidade local estava ciente da minha recente tragédia.
tornei-me um pária social. As pessoas passavam pelo outro lado da rua em vez de falar comigo enquanto eu estava sentado no monte de cinzas no fim da aldeia. Até os adolescentes riam de mim. Minha dor também era mental. Enfrentei a dor mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo comigo, especialmente porque parecia não haver nada no meu passado que apontasse para isso. Minha dor também era espiritual. Minha angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois me sentia separado de Deus. Essa era a dor mais verdadeira e excruciante. O sofrimento é muito mais agonizante quando acreditamos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando finalmente consegui falar com Deus, as coisas não saíram como planejado. Durante meus discursos, 36 vezes pedi a Deus para falar comigo. Agora, recebi meu desejo. O Senhor então falou comigo, dizendo: quem é esse que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem. Questionarei você, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se você entende. Quem marcou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu uma linha de medição sobre ela? Sobre o que foram assentadas suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem fechou o mar com portas quando ele rompeu do ventre? Quando fiz cobrir-se de nuvens e envolvê-lo em densa escuridão? Quando fixei limites para ele e estabeleci suas portas e trancas? Quando disse: até aqui você pode vir e não mais longe, aqui é onde suas ondas orgulhosas se detêm? Alguma vez você deu ordens amanhã ou mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que pudesse pegar a terra pelas bordas e sacudir os ímpios dela? A terra toma forma como argila sob um selo, suas características se destacam como as de uma vestimenta. O contendor com o Todo-Poderoso pode corrigi-lo? Que aquele que acusa a Deus responda. Respondi ao Senhor: sou indigno, como posso responder a você? Ponho a mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta, 2 vezes, mas não direi mais nada. Então o Senhor falou: você desacreditou minha justiça? Me reprovaria para se fazer justo? Tem um braço como o de Deus e pode sua voz trovejar como a dele? Então adorne-se com glória e esplendor, e vista-se de honra e majestade. Desencadeie a fúria de sua ira. Olhe para todos os orgulhosos e traga-os para baixo. Olhe para todos os orgulhosos e humilhe-os. Esmague os ímpios onde estão. Enterre-os todos no pó juntos. Cubra seus rostos na sepultura. Então eu mesmo admitirei a você que sua própria mão direita pode salvá-lo. Olhe para o behemote, que fiz junto com você e que se alimenta de capim como um boi. Quanta força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos de seu ventre. Sua cauda balança como um cedro. Os tendões de suas coxas estão bem unidos. Seus ossos são tubos de bronze, seus membros, como varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Contudo, seu Criador pode aproximar-se dele com a espada. Os montes trazem-lhe seu alimento, e todos os animais selvagens brincam nas proximidades. Sob as plantas de lótus ele se esconde, entre os juncos no pântano. As plantas de lótus o ocultam em sua sombra, os salgueiros do riacho o cercam. Um rio irrompe, mas ele não se alarma. Está seguro, embora o Jordão irrompa contra sua boca. Pode alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo e perfurar seu nariz? Caí no chão e disse: sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum propósito seu pode ser frustrado. Você perguntou: quem é esse que obscurece meus planos sem conhecimento? Certamente falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para eu saber. Você disse: ouça agora, e eu falarei. Questionarei você, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar de você, mas agora meus olhos o viram. Por isso, desprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor instruiu meus amigos a sacrificarem um holocausto e que eu orasse por eles, porque ele estava zangado com eles, pois não falaram a verdade sobre ele. Ambas as vezes que Deus falou comigo, aconteceu em meio a uma tempestade. Deus me lembrou que ele é o Criador de tudo. Deus revisou sua incrível atividade de criar e sustentar o mundo, perguntando-me se eu poderia igualar esse trabalho. O Senhor terminou perguntando se eu estava em posição de julgar, dizendo que é presunçoso da minha parte acreditar que ele deveria se explicar para mim. Senti-me muito pequeno como servo de Deus. Fui justificado, mas meus 3 amigos foram severamente punidos por Deus. O Senhor disse que eles não falaram com precisão sobre ele. O aspecto notável das 2 conversas de Deus comigo é que ele ainda não respondeu às minhas perguntas. Orei por meus amigos, e o Senhor restaurou minha fortuna, dando-me o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs, e todos que me conheciam antes, vieram e comeram comigo em minha casa.
Eles me confortaram e consolaram, e cada um me deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida mais do que a primeira. Tive 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Espero que você tenha aprendido sobre esta história. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Deixe sua opinião nos comentários e lembre-se de respeitar as opiniões dos outros. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.